transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Quando esse cara coloca a mão no pote, gelo começa a se formar. Mas isso na real não é gelo e nem tá gelado. Isso é acetato de sódio misturado com água quente, que é esse líquido que parece estável, mas que se for perturbado por qualquer estímulo vai começar a cristalizar e virar um sólido que parece gelo, mas que na real tá quente pra cacete. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Humanos com superpoderes reais. Essa mulher não consegue sentir nenhum tipo de dor, ansiedade e sentimentos ruins por causa de uma mutação. Esse cara tem a memória fotográfica tão boa que sobrevoou Nova York por 20 minutos e conseguiu desenhar ela de cabeça. O carro desse cara capotou e os médicos acharam estranho que ele não quebrou nenhum osso. E assim descobriram que ele tem ossos inquebráveis, porque eles são muito mais densos que o normal. Já esse cara consegue ler 10.000 palavras por minuto, porque lê a página esquerda com o olho esquerdo e a direita com o olho direito. E essa mulher tem a memória tão boa que lembra todos os dias da sua vida, com muito detalhe. Humanos com superpoderes reais. Essa mulher não consegue sentir nenhum tipo de dor, ansiedade e sentimentos ruins por causa de uma mutação. Esse cara tem a memória fotográfica tão boa que sobrevoou Nova York por 20 minutos e conseguiu desenhar ela de cabeça. O carro desse cara capotou e os médicos acharam estranho que ele não quebrou nenhum osso. E assim descobriram que ele tem ossos inquebráveis, porque eles são muito mais densos que o normal. Já esse cara consegue ler 10.000 palavras por minuto, porque lê a página esquerda com o olho esquerdo e a direita com o olho direito. E essa mulher tem a memória tão boa que lembra todos os dias da sua vida, com muito detalhe. Influencers que foram longe demais. Em 2024, um grupo de youtubers foi pra Itália gravar vídeos de parkour. Só que a cidade era histórica e cheia de construções super antigas. E durante uma das acrobacias, eles quebraram a estrutura de um prédio histórico, que tinha mais de 10.000 anos de idade. Todo mundo ficou muito puto, só que ainda não definiram qual vai ser a sua punição. Em 2021, o youtuber japonês gravou vários vídeos criando um porquinho durante 100 dias. E os vídeos viralizaram, porque todo mundo achava muito fofo. Mas depois desses 100 dias, ele postou um vídeo cozinhando o porco e comeu ele na frente da câmera. E o vídeo viralizou tanto que ele mudou o nome do canal pra Comendo Meu Porco Depois de 100 Dias. Influencers que foram longe demais.
reais. Em 2024, um grupo de youtubers foi pra Itália gravar vídeos de parkour. Só que a cidade era histórica e cheia de construções super antigas. E durante uma das acrobacias, eles quebraram a estrutura de um prédio histórico que tinha mais de 10 mil anos de idade. Todo mundo ficou muito puto, só que ainda não definiram qual vai ser a sua punição. Em 2021, o youtuber japonês gravou vários vídeos criando um porquinho durante 100 dias. E os vídeos viralizaram, porque todo mundo achava muito fofo. Mas depois desses 100 dias, ele postou um vídeo cozinhando o porco e comeu ele na frente da câmera. E o vídeo viralizou tanto que ele mudou o nome do canal pra Comendo Meu Porco Depois de 100 Dias. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição pros alunos que se comportavam mal, e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador, e apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos, que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela, e ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição pros alunos que se comportavam mal, e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador, e apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos, que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela, e ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Isso aqui é real ou IA? Nesse vídeo, o que é inteligência artificial? Se você falou a barriga dela, acertou. E nesse aqui, é o banco. Ele, na verdade, não existe. E nesse, a churrasqueira é... real, mas o hambúrguer é IA. Qual dessas bolsas é real? Se você falou rosa, errou, porque ela é uma batata. Qual desses postes realmente tá aqui? O da esquerda é IA. Esse cavalo é real? Não. Ele é IA. Qual desses castelos de areia é de verdade? O da direita é IA. Um desses 3 barris é inteligência artificial. E é esse aqui. Comenta quais você acertou. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola! Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola! Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola! Isso aqui parece um hambúrguer normal, mas aperta os seus olhos quase fechando e você vai ver o que ele realmente é. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Nessa escola, todo mundo odiava educação física, porque toda aula era só correr em volta da quadra. E esse menino um dia quebrou o braço e não precisou fazer essa aula por um mês, até o dia que ele melhorou. Mas quando o médico tirou o gesso, ele resolveu ficar com ele e alugar ele por R$ 50 o mês, pra quem não quisesse fazer educação física. Até o dia que todos os alunos tinham quebrado o braço. E o diretor descobriu. Outra escola entregava um pacote de vegetais pros alunos todo dia. Se eles comessem e entregassem a sacola vazia, ganhavam 1 ponto. Só que ninguém queria comer. Então esse menino começou a cobrar R$ 1 pra comer o dos colegas e entregar o pacote vazio pra eles. E funcionou. Ele ganhava R$ 30 por dia fazendo isso. Até o dia que começaram a sentir um cheiro muito ruim da biblioteca. E descobriram que ele não tava comendo os vegetais. E sim, escondendo eles atrás de uma estante. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. Esse aluno não queria fazer nada da sua parte do trabalho em grupo. Só que a sua colega resolveu se vingar. Ela sabia que só precisava de 5 pra passar de ano. E por causa das outras notas, mesmo que ela tirasse 0 no trabalho, ela ainda passaria. Enquanto o menino precisava de pelo menos 8 pra passar. Como o garoto não queria reprovar, ele perguntava todos os dias se a menina estava fazendo o trabalho. E ela respondia que sim. Mas na verdade, ela nem tinha começado. E nem ia começar. Um dia antes de entregar o trabalho, o menino ligou pra ela, pedindo que ela mandasse a
apresentação pra ele. Ela enviou um PowerPoint em branco e desligou o celular pra que ele não conseguisse falar com ela. No dia da apresentação, o menino chegou em pânico, mas ela acalmou ele e disse que ia fazer tudo sozinha. Só que na hora de apresentar, a menina levantou e disse: "Eu já tenho nota pra passar. E como meu colega não quis fazer a parte dele, eu tirei esses dias de folga." O menino reprovou e ela foi viajar de férias. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. Esse aluno não queria fazer nada da sua parte do trabalho em grupo, só que a sua colega resolveu se vingar. Ela sabia que só precisava de 5 pra passar de ano, e por causa das outras notas, mesmo que ela tirasse 0 no trabalho, ela ainda passaria, enquanto o menino precisava de pelo menos 8 pra passar. Como o garoto não queria reprovar, ele perguntava todos os dias se a menina estava fazendo o trabalho, e ela respondia que sim, mas na verdade ela nem tinha começado e nem ia começar. Um dia antes de entregar o trabalho, o menino ligou pra ela, pedindo que ela mandasse a apresentação pra ele. Ela enviou um PowerPoint em branco e desligou o celular pra que ele não conseguisse falar com ela. No dia da apresentação, o menino chegou em pânico, mas ela acalmou ele e disse que ia fazer tudo sozinha. Só que na hora de apresentar, a menina levantou e disse: "Eu já tenho nota pra passar. E como meu colega não quis fazer a parte dele, eu tirei esses dias de folga." O menino reprovou e ela foi viajar de férias. Jeitos insanos que pessoas se vingaram. O amigo desse cara disse que ninguém nunca ia casar com ele, mas ele não gostou. 3 horas depois, entrou num avião pra encontrar com a mãe do amigo e convencer ela a casar com ele. Ele chegou na casa, se ajoelhou e, incrivelmente, ela aceitou. Eles então foram pro Havaí, fizeram uma comemoração e ele oficialmente virou padrasto do amigo. Só porque ele disse que ninguém nunca ia casar com ele. Levou a piada de sua mãe pra outro nível. Jeitos insanos que pessoas se vingaram. O amigo desse cara disse que ninguém nunca ia casar com ele, mas ele não gostou. 3 horas depois, entrou num avião pra encontrar com a mãe do amigo e convencer ela a casar com ele. Ele chegou na casa, se ajoelhou e, incrivelmente, ela aceitou. Eles então foram pro Havaí, fizeram uma comemoração e ele oficialmente virou padrasto do amigo. Só porque ele disse que ninguém nunca ia casar com ele. Levou a piada de sua mãe pra outro nível. Karma acontecendo na hora certa. Essa influencer gravou um vídeo estragando várias comidas, até que elas resolveram se vingar. Ele queria zoar sua mãe com um balde em cima da porta. Aí, na hora de dar risada, se esborrachou. Esse cara fingiu que ia dar comida pro esquilo, só pra poder mostrar o dedo do meio pra ele. Mas o esquilo não deixou barato. Boa, esquilo. Ele encheu um balde de água e pediu pro irmão segurar com essa vara. Só que ele não sabia que ele ia se vingar. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso, porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram, mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso, porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram, mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também.